senhoras e senhores servidores, telespectadores que nos assistem. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão, solicitando à comissão do plenário que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Aos 11 dias do mês de abril do ano de 2023, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Fernando Ribeiro Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante e conselheira Renata Pereira Pires Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, a conselheira Renata Calheiros justificou antecipadamente sua ausência na próxima semana, uma vez que irá participar como expositora numa mostra internacional. Por sua vez, a conselheira Maria Cleide fez menção à presença dos novos servidores empossados no último concurso, dando-lhes boas-vindas. Em seguida, o excelentíssimo senhor presidente solicitou à coordenação de plenário a relação dos processos que se encontram nos gabinetes com pedidos de vistas, cujos prazos já se esgotaram. Nesse momento, o conselheiro Anselmo Brito levantou questionamento acerca dessa determinação, requerendo a consignação em ata acerca da retroatividade da lei, o que também foi esclarecido pela representante do MPC. Passou-se, então, a ordem do dia. Conselheiro Otávio Lessa, um processo aprovado a acórdão 16. Conselheira Maria Cleide, um processo aprovado a acórdão número 17. Conselheiro Anselmo Brito, um processo com voto divergente vencedor, aprovado a acórdão 18. Um processo aprovado a acórdão 19 e um processo com voto divergente vencedor, aprovado a acórdão 20. Neste último, a conselheira Renata Calheiros declarou-se impedida em razão do município. Conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, 2 processos aprovados a acórdãos 21 e 22. Não havendo mais pauta a relatar, a conselheira Maria Cleide saudou novamente os novos servidores, seguida da presidência e do conselheiro Anselmo Brito, que disponibilizou seu gabinete para o que se fizer necessário. Por fim, o excelentíssimo senhor conselheiro presidente encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimental. Discussão ata. Por favor, conselheiro. Não sei se eu observei direito, mas parece-me que quanto aos meus votos, como se eu tivesse feito um voto divergente. Porque, na verdade, o voto divergente parece que foi o vencedor. Sendo um voto divergente. Sendo o voto divergente, tá. Tudo bem, que foi levantada uma questão de ordem. Isso. E após que foi feita a sequência normal. Claro, senhor presidente. Esclarecido, conselheiro. Esclarecido. Submeto à votação de vossas excelências. Não havendo contestação nem impugnação, considero aprovado. Só para tirar uma dúvida, nós temos uma resolução que já está, então seria hoje já para votação. Não é verdade? Há alguma dúvida? Por favor, você pode ler a ementa da resolução, por favor, para que não haja dúvida? Altera a redação do artigo 1º da Resolução Normativa número 7 de 2022 e sua ementa que dispõe sobre a desnecessidade do envio de cópias dos contratos, sessões de espaço do Centro de Convenções Ruth Cardoso e dos teatros Deodoro e Arena e dos procedimentos de dispensa de licitação, previsto no artigo 75 da Lei 14.133 de 2021. Ok. Em votação a resolução. Só tirar uma dúvida, esse é aquele que tem também dispensa com relação a... Exatamente. Contrato de... Isso, que esses contratos não precisariam ser todos julgados, eles viriam nas prestações de contas. Por exemplo do DTA, ou algumas coisas assim, que os contratos de menores valores... Não, esses eu acho que até no passado já tinha até um do DTA, então aumentou. Eu acho que houve um acréscimo
foi com relação às contratações do DETRAN. Isso, essas pequenas contratações que viriam, em vez de vir em processos apartados, os credenciamentos, em vez de vir apartados, eles viriam nas prestações de contas dos órgãos. Hoje já é votação, né? Sim. Porque eu ia discordar, vou dizer por quê, né, com relação aos credenciamentos. Porque o credenciamento, eu pessoalmente estou com um problema sério de um credenciamento que foi feito para um setor de médicos com relação à análise de exames e tal. Mas eu não vou ser aqui de um problema sério, mas eu já entrei na justiça, eu vou entrar, e eu não sei como é que está sendo esse credenciamento. Mas como vai vir um processo dentro da prestação de contas, eu fico com... Tá ok, por minha votação, eu estou de acordo, presidente. Senhor presidente, já que o senhor iniciou a votação, eu tenho uma visão parecida com a do conselheiro Otávio, mas um pouquinho mais grave. Nesse aspecto, eu entendo que isso é do dia a dia do gestor prestar contas. Eu acho que essas informações, de qualquer forma, deveriam ser remetidas ao tribunal para que nós tomássemos conhecimentos, independentemente elas não deixarão, conselheiro, de ser remetidas ao tribunal. De julgar, mas só na prestação de contas pode ocorrer um problema de, eu vou citar um exemplo, contas de gestão. Rotineiramente, pelo menos eu tinha observado isso até acho que começo desse ano, o Ministério Público, eu acho que uma boa parte dos procuradores solicitam que sejam colocados nos processos de gestão os atos de julgamentos de gestão. E contratos. Contratos, sobretudo contratos e assemelhados. E com a ausência dessas informações desse gestor, vai ficar praticamente impossível nós cumprirmos essa etapa. Eu não estou nem considerando a questão do diminuto valor, mas da quantidade. O credenciamento, por exemplo, o credenciamento é algo livre. O gestor não pode escolher, está aberto a todos aqueles que queiram prestar e possam prestar o serviço. E eu acredito que a gente fica sem a informação. O ruim é nós ficarmos sem a informação. Então, assim, Excelência, eu não acredito, claro, eu não sou gestor, já fui da escola, mas eu não tenho como fazer este comparativo da Escola de Contas do nosso tribunal, mas eu acredito que, como gestor, era inerente à minha função eu encaminhar essas informações. E isso, para mim, em hipótese alguma, eu poderia entender como oneroso. Então, Excelência, por essas razões, e nesse aspecto, eu votaria contra ao texto do jeito que está considerado, senhor presidente. Por favor. Só fazer uma rápida consideração aqui. Eu acredito que essa iniciativa seja naquela linha de evitar que o tribunal formalize procedimentos fiscalizatórios de atos e contratos de forma individual e genérica, como já foi prática aqui na Corte. Ontem ainda estava em contato com o diretor de tecnologia, né, o Lúcio, e me parece que o módulo de licitações e contratos do CIAP ele já está pronto para funcionar, inclusive a partir a partir de julho do segundo semestre desse exercício já. Então, me parece que essas informações elas vão ser necessariamente remetidas ao tribunal por intermédio do CIAP, e aí naquela linha, né, conselheiro Anselmo? A partir do tribunal tendo toda a base de informações, o tribunal eventualmente pode selecionar, inclusive, conselheiro Otávio, em situações específicas em que haja problema em determinado procedimento de credenciamento, o tribunal fazer uma ação específica em cima daquele objeto que está sendo contratado por credenciamento. Mas a informação, eu acho que o intuito da resolução normativa, apesar de não ter participado dessas discussões anteriormente, seria justamente evitar a abertura sistemática de processos que acabam ocasionando um volume de trabalho nas diretorias, no Ministério Público e também para julgamento, e que o tribunal possa ser seletivo nessa atuação. Nesse aspecto, diante da iminente entrada em vigor, né, da iminente sistematização desse recebimento dessas informações pelo CIAP, eu acredito que seja até desnecessária a edição de uma resolução normativa nesse momento. A gente já está em meados de abril. Ou então com uma regra transitória.
que até o sistema do tribunal entrar em funcionamento, esses envios ficariam suspensos, mas assim que funcionasse, o gestor teria que encaminhá-los ao tribunal, evitando esse retrabalho na composição de vários processos individuais de atos de gestão. Mesmo porque, se vai entrar, tem a previsão meados de julho, então nós vamos ter tempo para as contas de Meados gestão... não, acho que acredito é a partir de 1º de julho. 1º de A julho. partir de 1º de julho. É no segundo semestre Então, desse você já vai ter exercício. essas informações disponibilizadas em abril do ano que vem, relativo a esse ano. Bem, eu queria só fazer aqui uma colocação, que é o seguinte. Eu entendo o espírito da discussão, eu entendo que nós estamos aqui tentando adaptar para uma melhor circunstância. Mas nós temos uma resolução que fora preparada, que foi analisada, que está em tramitação, mesmo que nós, eventualmente, por uma circunstância outra, no futuro, em julho, agosto, setembro, resolvêssemos aqui fazer uma modificação, podemos fazer através de uma outra resolução. O que nós precisamos é dar cabo, nós precisamos dar consequência a uma resolução que está em tramitação. Perfeito. Portanto, eu gostaria apenas de colher os votos com relação a essa demanda. O voto do conselheiro Otávio já foi consignado, do conselheiro Anselmo, ele consigna no sentido inverso. Isso. Para que a conselheira Rosa entre na discussão, eu colho o voto, nesse momento, do conselheiro Rodrigo. Presidente, eu voto pela aprovação. Pela aprovação. Nós estamos em votação, conselheira Rosa. Me desculpe, Vossa Excelência chegou agora, eu vou votar a informá-la. Há uma resolução em tramitação com relação a, digamos assim, a não obrigatoriedade de todos os processos, como nós tínhamos no DITEAL, e foi ampliado um pouco, no sentido de alguns outros pequenos contratos, como as consignações de DETRAN, os credenciamentos de DETRAN, essas coisas todas, que isso foi proposto, inclusive, pelo conselheiro do doutor Alberto, que solicitou que nós, em vez de recebermos, que nós atuássemos como em contrato em todas essas circunstâncias, nós recebêssemos esses credenciamentos e colocássemos nas contas finais do órgão. Isso foi criado, então, essa resolução, que ela tramitou, está agora em votação. Já colhemos os votos, o conselheiro Anselmo entende que nós deveríamos autuar todos os processos, mas o conselheiro Otávio Lessa e o conselheiro Rodrigo encaminham o voto dele no sentido da aprovação da resolução. Ficou claro para a senhora, no sentido de se está apta a votar ou... Realmente não ficou muito claro. Bom, então, como é que nós... Já está em votação. Já está em votação, essa resolução que está em tramitação. Já em ela passou 2 sessões e agora seria para a votação a de hoje. Sejam encaminhados todos na prestação de contas. Conselheiro, eu não vejo realmente dificuldade no sentido de que se os contratos serão apreciados de uma única vez, eles não deixarão de ser apreciados, talvez seja uma forma de se organizar o nosso trabalho. Perfeito. De acordo? Bom, Acompanho. então está aprovada a resolução. Eu passo evoluo para a ordem do dia. Concedo a palavra em Vossas Excelências. Passamos então nós estávamos no expediente, passamos à ordem do dia. Para relatar pela ordem, o conselheiro Otávio. Sem pauta, presidente, para o dia de hoje. Para relatar pela ordem, a conselheira Rosa. Só isso aqui. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público, tenho a relatar nesta sessão 3 processos que eu farei de forma em lista, em virtude do objeto dos mesmos serem bem
processo TC 1819 de 2013, o processo TC 12721 de 2012 e o processo 12788 de 2012. Os casos trazidos nesta oportunidade dizem respeito à aplicação de multa em razão do não envio ou envio a destempo de documentos pelos gestores nos termos fixados na legislação de regência, conforme informações prestadas pelo FUNCONTAS. Nos processos em apreço, houve manifestação do Ministério Público de Contas, o qual não acolheu a defesa do gestor no processo TC 12788 de 2012, opinando pela aplicação da multa. No TC 12721 de 2012, se manifestou pela ausência de interesse público nos processos, os processos FUNCONTAS, e no TC 1819 de 2013 reconheceu a prescrição. Neste sentido, e utilizando as atribuições a mim conferidas, voto pela nulidade dos acórdãos de números 1312 de 2017, 477 de 2017 e o 1152 de 2016, em razão da incidência da prescrição intercorrente ocorrida anteriormente aos julgados e, consequentemente, pelos seus arquivamentos, o que faço com fundamento nas disposições constantes dos artigos 143, inciso 2º da Lei Orgânica do TCE, artigo 207, inciso 2, do Regimento Interno e no artigo 3º da Resolução Normativa número 001 de 2003. É como voto, presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, no processo TC 1819/2013, conforme já fora relatado pela conselheira relatora, a manifestação ministerial foi no sentido da constatação da ocorrência de prescrição, razão pela qual nos manifestamos pela anulação do acórdão e arquivamento do feito. Com relação ao processo 1278 de 2012, em que pese minha discordância pessoal com relação à desnecessidade de atuação do Ministério Público nesses feitos, eu entendo que o Ministério Público deve atuar em todos os processos em tramitação finalística desta Corte, em que pese a minha opinião pessoal nesse sentido, a manifestação ministerial do colega foi no sentido de que entende não ser necessária a manifestação do MP e, em razão disso, deixa a cargo desse tribunal a resolução do feito, mas, de toda sorte, eu opino no sentido de que seja feito realmente o reconhecimento ex officio da prescrição e arquivamento do feito. Com relação ao processo 12721 de 2012, a manifestação ministerial foi no sentido de não reconhecer os argumentos trazidos pelo gestor no processo, e, em razão disso, pela manutenção do acórdão e da penalidade aplicada. Em discussão, os processos votados pela conselheira relatora. A senhora relatou os 3 processos, cassando as sanções, não foi isso? Anulando as 3 sanções. Acho que no processo 12788 de 2012, também foi o motivo do cancelamento da sanção, por assim dizer, foi também a prescrição. Em razão da incidência da prescrição. 1278, ok, tudo bem. Obrigado, senhor presidente. Encerro a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado os votos da conselheira Rosa. Continua Vossa Excelência com a palavra. Presidente, eu gostaria de obter de Vossa Excelência a licença para me retirar em virtude de um compromisso médico que eu tenho agora de 11 horas. Ponha, conselheira. Sentiremos a falta de Vossa Excelência, mas está concedida a ausência de Vossa Excelência. Muito obrigada. Para relatar pela ordem, conselheira Selma. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público, oficial junto à CUR, Excelência, eu tenho um recurso, vou tentar aqui, que eu estou com dificuldade aqui em achar aqui, vou tentar fazê-lo dessa... o processo 14006 de 2014. Esse processo já tinha havido a este plenário, mas retiramos de pauta para a adequação da publicidade. Em sendo assim, Excelências, é o gestor
minutinho, por gentileza. Sim. João Pereira da Silva. Abriu aqui. Não, vou relatar aqui. Consegui aqui. Está abrindo, na verdade, aqui o arquivo. Pronto. É o recurso do prefeito de São José do Norte, em face do acórdão 1362 de 2017, pelo não envio da primeira remessa SICAP de 2014. O gestor ele foi sancionado, ele recorreu, o recurso atendeu aos preceitos, né, foi tempestivo, e nas suas alegações ele encaminhou no seguinte sentido, que ele não seria responsável, né, por mandar, à época, as informações ao tribunal, e que, por isso, ele não poderia ser responsável pelo envio e, consequentemente, ser sancionado pelo não envio. E também que, não acatado isso, que a multa aplicada seria uma multa exagerada, que ele não teria condições de pagar. Já que até falando de uma forma implícita que nós conhecemos do recurso, mas no mérito nós não demos o seguimento, porque pela nossa legislação, especialmente o que vai contido no artigo 2º da Instrução Normativa 2 de 2010 e alterações posteriores, assim como no informativo SICAP 17 de 2013, é claro, informar que o responsável é o gestor da pasta. E com relação à fixação do patamar da multa, ela foi aplicada no seu patamar mínimo. Não há como nós fazermos uma escala de graduação, mas não há como fazer uma graduação para ficar aquém desse mínimo. Então, nesses dois aspectos, eu entendo que não assistiria à razão ao gestor. Por isso, eu não estou dando seguimento ao recurso, mantendo a sanção aplicada da forma pretérita. Como esse seria o meu voto, demais dispositivos de praxe. Ministério Público, por favor. Senhor conselheiro relator, eu não estou com manifestação ministerial aqui na minha pauta. Tem como Vossa Excelência só informar se houve manifestação ministerial no recurso? Só minutinhos. E se foi no sentido da manutenção da multa? Tá, deixa eu verificar aqui. Mas eu estou vendo aqui. Ele não se manifestou. Excelência, parecer, eu acho que é 6, publicado em 26 de novembro de 2021, é aquela manifestação em que não haveria interesse público de atuar nos feitos, Excelência. Senhor presidente, essa é mais uma situação daquelas em que, ressalvando minha opinião pessoal, a manifestação do procurador responsável por atuar no feito foi no sentido da desnecessidade de manifestação do Ministério Público. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Encerra a discussão, submeto à votação. Os conselheiros e conselheiras que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovado. Continua Vossa Excelência com a palavra, conselheiro. Excelência, infelizmente, esse é o meu único processo para a pauta de hoje. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Retomando a ordem processual, com a chegada da conselheira Maria Cleide, concedo a palavra a Vossa Excelência para relatoria. Presidente, bom dia a todos. Eu não tenho processos pautados para o dia de hoje. Obrigado, conselheira. Para relatar pela ordem, o conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, Toênio. Senhor presidente, eu tenho para relatar o processo TC 6048/2012, que se trata de um pedido de vista em análise de contas do governo, cujo responsável é o senhor Antônio Costa Borges Neto,
prefeito do município de São Brás durante o exercício financeiro de 2011. Os autos são de relatoria originária do conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito e foram levados a julgamento em sessão ordinária do Pleno desta Corte de Contas, com a apresentação de voto pela reprovação das mesmas, com fundamento nas seguintes irregularidades/ilegalidades: ausência de justificativas à frustração de receitas no exercício em referência, falha no planejamento quanto à previsão e execução de receitas públicas, não envio de procedimentos licitatórios ocorridos no exercício, extrapolação do limite total de despesa com o pessoal do Poder Executivo da municipalidade. Destacamos ainda que o julgamento foi interrompido em razão do pedido de vista formulado por este conselheiro em sessão plenária do dia 19 de julho de 2022 e destacamos também que o conselheiro Fernando Ribeiro Toledo antecipou o voto pela aprovação com ressalvas, com base, muito provavelmente, se minha memória não me falha, pela duração razoável do processo e que os autos somente foram encaminhados ao nosso gabinete em dezembro de 2022. É em síntese o relatório, senhor presidente. Ministério Público, por favor. Senhor presidente, já houve manifestação ministerial por ocasião da apresentação do voto do conselheiro relator, apenas para registrar, manifestação nos autos, parecer 1373 de 2018, em que a opinião do Ministério Público foi pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas de governo daquele exercício. Relator, por favor. Presidente, eu vou fazer uma leitura resumida. Eu encaminhei minuta do voto para todos os conselheiros. Nós estamos aplicando a prescrição da pretensão punitiva nos autos. Mencionamos que o processo foi deflagrado em 30 de abril de 2019. Também destacamos que o processo ficou completamente paralisado por quase 9 anos em determinado setor do tribunal, durante o período compreendido entre dezembro de 2013 e maio de 2022. Fundamentamos trazendo o histórico da evolução normativa do nosso tribunal quanto à aplicação da prescrição, da pretensão punitiva e também da atuação do próprio tribunal. Mencionamos a impossibilidade material de apreciação de mérito em processos de contas de governo, de modo que a atividade se demonstra completamente, no nosso ver, completamente inútil e antieconômica para o próprio controle externo, de modo que nós estamos trazendo voto no sentido de aplicar a prescrição, determinar o arquivamento do feito, também em remeter cópia integral dos autos por meio eletrônico à corregedoria do tribunal, após o trânsito em julgado, remeter cópia do voto e acordo à Câmara Municipal de São Brás e publicar o presente acordo, senhor presidente. É como eu estou votando. Em discussão, o voto apresentado, naturalmente trata-se de um voto divergente do conselheiro relator, que a ele passo a palavra. Só para esclarecer que esse é um processo de contas de governo. A rigor não seria nem um processo punitivo, nem executório, nem algo do gênero. Entendo que a gente não poderia furtar o poder legislativo de exercer o seu munus de julgar, senhor presidente, que ficasse registrado. Ok. Como esse voto... Eu fico agora uma reflexão que eu gostaria de só de esclarecimento. O conselheiro Rodrigo esclarece no voto de Vossa Excelência que já havia consignado um voto meu quando ainda não estava na presidência. Isso foi no ano passado, em junho de 2022. Então eu acho que, neste caso, o conselheiro que me substitui, neste caso, é o conselheiro Otávio. Portanto, eu não poderia colher o voto dele, uma vez que já tem o voto que aqui acompanha o raciocínio de Vossa Excelência. Ainda no meu voto? Acompanha o raciocínio?
você acompanha o voto divergente, então, neste caso, que seria inaugurado por mim. Então, nesse caso, eu não posso colher o voto do conselheiro Otávio, por conta de... seria uma duplicidade de votação, não é isso? Em tese, o conselheiro Otávio poderia... Tem precedente. Votar caso Pode entenda votar. que votar diferente, porque durante Sim, a sessão é de julgamento verdade. ele pode mudar modificar o o voto. entendimento, é verdade. Não sei se o Muito conselheiro obrigado. Otávio vai se sentir à Uma vontade dialética para interessante, fazê-lo, né? mas... A gente esclarece essas coisas, né? Obrigado. Então, dessa forma, como há um voto divergente, eu vou acolher o voto individual. Como é que vota o conselheiro Otávio? Só, conselheiro, Pois não. O voto do conselheiro Rodrigo é pela regularidade com ressalvas ou é ou pela abstenção de opinião do tribunal? Porque se for acompanhando o voto do conselheiro divergente, que abriu a divergência, foi o conselheiro Fernando, seriam votos entendendo que aquelas irregularidades, aquelas inconsistências apontadas não seriam suficientes para julgar irregular e faria o julgamento com a regularidade com ressalvas em razão do decurso do prazo, ou seria um novo voto com o tribunal se abstendo de emitir a opinião em razão do decurso do lapso temporal e arquivamento do feito sem emissão do parecer prévio. Isso que eu não entendi no voto de Vossa Excelência. Se é acompanhando a divergência ou se é abrindo uma nova linha de raciocínio de julgamento. Bom, aí eu teria que me valer da minha assessoria, porque de fato eu não me recordo qual foi a conclusão do voto do conselheiro Fernando. Muito provavelmente, e aí eu estou tratando como hipótese, foi pela aprovação com ressalva, que era aquele entendimento que a gente vinha trazendo. Estava muito consolidado. Até então. Eu trouxe o voto pelo arquivamento, tá? Mas não tenho nenhuma dificuldade em trazer o voto pela aprovação com ressalva, com base na duração razoável do processo. Então, Vossa Excelência acompanharia a divergência minha, não é isso? Acompanharia a sua divergência, exato. Mas como vota o conselheiro Otávio? Acompanha a divergência. Conselheira Maria Cleide. Acompanho também a divergência. Então, fica vencido o conselheiro Anselmo, e neste caso, Relator para acordo o conselheiro Otávio. o Otávio é que publica o acordo, não é verdade, neste caso? Volta para o meu gabinete, que hoje está sob o comando do conselheiro Otávio para publicar o acordo. Não é isso? Portanto, Vossa Excelência é aprovada então a divergência. Vossa Excelência contou com a palavra, conselheiro relator Rodrigo. Presidente, eu tenho para relatar ainda o processo TC 3701/2006, que foi uma auditoria governamental realizada pela DEFAFON com o objetivo de analisar os documentos comprobatórios de receitas e despesas quanto a seus aspectos legais, contábeis, financeiro, engenharia e jurídico, como também a boa aplicação dos recursos públicos, nesse caso da Prefeitura Municipal de Minador do Negrão, senhor presidente, correspondente ao exercício financeiro 2004, sob a gestão do senhor João Bosco Cardoso Ferro. Os autos também são de relatoria originária do conselheiro Anselmo Roberto Almeida Brito, foram submetidos ao pleno deste egrégio Tribunal de Contas em 12 de julho de 2022, com apresentação de voto para que o colegiado julgasse irregular os atos de gestão do gestor em epígrafe, tendo em vista as seguintes irregularidades: inexistência de setor de patrimônio, ausência de controle quanto aos veículos abastecidos e as respectivas quantidades de combustível fornecidas, notas fiscais fora de validade, inconsistentes, imputação de débito. Mencionamos também que o conselheiro relator imputou débito ao gestor no importe de R$ 5.428, valor histórico, referente à compra de mercadorias com notas fiscais ditas inidôneas, cujo valor deveria ser atualizado conforme previsto no artigo 24 caput da revogada Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Alagoas.
e ainda no artigo 121, inciso 1, do regimento interno do tribunal. Durante os debates, este conselheiro pediu vista dos autos para uma melhor análise, mas os autos só foram encaminhados a este gabinete em dezembro de 2022. Esse é o relatório, senhor presidente. Por favor. Senhor presidente, o registro que eu tenho aqui é de que nesse processo não houve manifestação ministerial. Eu acredito que isso foi avaliado como se for uma prestação de contas de gestão, né, tendo em vista que possivelmente o objeto dessa auditoria, dessa inspeção, ele tem como escopo um exercício financeiro. O exercício financeiro, salvo engano, de 2005, conselheiro Rodrigo. E nesses casos se enquadra naquela situação em que houve deliberação desse tribunal, no sentido de que nesses processos não necessitaria de manifestação ministerial, tendo em vista que são processos anteriores ao ingresso do Ministério Público nessa corte. De toda sorte, nesse caso específico, eu entendo que vale aquele raciocínio trazido por Vossa Excelência naquele outro processo, tendo em vista o lapso temporal. Nesse caso aqui, eu tenderia a me manifestar pela extinção do feito, sequer sem o julgamento do mérito, tendo em vista que se passam mais de 15 anos, já quase 20 anos, da verificação desses atos de gestão, desse gestor, e que, por deficiências do próprio tribunal, o gestor não pode ficar indefinidamente sujeito a penalidades, em razão disso que são construídas as teorias em torno da prescrição. Então, nesse caso, eu me manifesto pela extinção do feito sem julgamento de mérito, aplicando aí o Instituto da Prescrição para esse processo. O relator, por favor. Presidente, eu abri um parágrafo introdutório em que a gente trata da prescrição da pretensão punitiva e da pretensão ressarcitória na esfera controladora, né, mencionando que ambas se encontram completamente prescritas de pleno direito, né, visto que o processo foi deflagrado em 2 de maio de 2005, com a finalidade de auditar documentos referentes ao ano de 2004. Destacamos também o fato de que o processo ficou completamente paralisado em um determinado setor por mais de 10 anos, durante o período compreendido entre 13 de dezembro de 2011 e 7 de julho de 2022. Portanto, haveria prescrição da pretensão punitiva e pretensão ressarcitória. Mas nós, em razão do relevo e digamos assim, da suposta gravidade em um determinado ponto, que seria o fornecimento de nota fiscal inidônea, nós optamos, com base na resolução normativa número 14/2022, seguir no enfrentamento da questão, em que pese nós aplicarmos a prescrição independentemente do resultado, né? Com relação ao setor de patrimônio do município, eu vou fazer uma leitura bem resumida da conclusão do voto que eu encaminhei para Vossas Excelências. Nós mencionamos que a causa quanto a esse ponto se encontra madura para julgamento. O relatório de auditoria evidencia o cometimento de grave violação ao ordenamento jurídico por parte do ex-gestor, a merecer a tutela sancionatória nesta esfera controladora, mas deixamos de aplicar qualquer sanção em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, conforme aduzido na parte introdutória do voto. O segundo ponto de controle da auditoria governamental foi quanto à aquisição de combustíveis. Nós também trouxemos como conclusão que a causa reportada se encontra madura para julgamento. O relatório de auditoria evidencia o cometimento de grave violação ao ordenamento jurídico por parte do gestor, a merecer a tutela sancionatória nessa esfera controladora, mas deixamos de aplicar qualquer tipo de sanção
em razão da incidência da prescrição da pretensão punitiva, conforme aduzido na parte introdutória do voto. Com relação às notas fiscais com prazo de validade vencido, senhor presidente, nós concluímos que a causa reportada encontra-se parcialmente madura para julgamento, ela não se encontraria totalmente madura para julgamento, pois implicaria na verificação de responsabilidade da parte do gestor do contrato, do contador e do titular do controle interno da Prefeitura. O relatório de auditoria não evidencia o cometimento de violação ao ordenamento jurídico por parte do ex-gestor, porém deixo de determinar a realização de diligências visando apurar a responsabilidade do fiscal do contrato, do contador e do titular do controle interno em razão do decurso do tempo e da incidência da prescrição da pretensão punitiva. O ponto mais grave aqui, trazido pelo relator, e eu peço vênia para divergir do voto de Sua Excelência, com relação às notas fiscais chamadas inidôneas, né, em que o relator trouxe a imputação de débito. Nós fizemos, eu vou pedir vênia para fazer uma breve leitura, também resumida do voto. Nós mencionamos que a situação descrita no relatório de auditoria pode representar, ao menos em tese, o cometimento de 2 crimes por parte da empresa contratada: o de falsidade documental e crime praticado contra a ordem tributária por particulares, conforme previsto na legislação de regência, que muito provavelmente se deu com o intuito de sonegar tributo estadual. Porém, os técnicos não apontaram ter ocorrido a participação do ex-gestor ou de qualquer outro agente público, até mesmo porque os crimes mencionados se consumariam independentemente da participação do contratante, no caso, independentemente da participação de qualquer agente público. O relatório também não aponta, nem nos permite concluir, que ocorrido dano ao erário municipal. E, mais uma vez, destaco que o gestor não é garantidor universal e que sua conduta comissiva ou omissiva, para fins de responsabilização, ainda mais quando se trata de tutela ressarcitória, não pode ser simplesmente presumida, mas necessita ficar adequadamente identificada e individualizada, com a demonstração do nexo de causalidade entre a mesma e o resultado alcançado. Em que pese serem hipóteses perfeitamente plausíveis, não conseguimos extrair dos autos elementos mínimos a nos fazer concluir pela ocorrência de dano ao erário, nem de ter havido conluio com agentes públicos. É bem verdade que a investigação poderia ser complementada em busca de aprofundar este ponto, mas deixo de apresentar voto neste sentido em razão da completa inutilidade que se revestiria pelo decurso do tempo e da incidência da prescrição, da pretensão punitiva e da ressarcitória. Por fim, nós mencionamos a necessidade de encaminhar cópia integral dos autos ao Ministério Público Estadual, para que, na sua esfera de atuação, e entendendo que os fatos narrados se configuram infração penal cuja pretensão punitiva ainda não esteja prescrita, possa ajuizar a ação penal pública e, caso concorde com o relator originário quanto ao dano ao erário, possa ajuizar a competente ação de ressarcimento por dano ao erário. Do modo que eu estou trazendo voto, senhor presidente, no sentido de aplicar a prescrição da pretensão punitiva na esfera controladora, pedindo vênia ao relator e determinar o consequente arquivamento, votando também no sentido de remeter cópia dos autos, integral dos autos ao Ministério Público Estadual, cópia integral dos autos por via eletrônica à Corregedoria do Tribunal de Contas, remeter, após o trânsito julgado, cópia do voto e do acordo à Câmara Municipal de Minador do Negrão e publicar o presente feito como estou votando, senhor presidente. Em discussão, voto apresentado, voto divergente do conselheiro Rodrigo. Presidente.
Com a palavra o relator originário. Deixar consignado em ata que nesse tipo de processo não é um tipo de processo voltado, ainda mais ainda hoje, se punir o gestor. É um processo de julgamento de contas. Pode desafiar alguma sanção? Pode. Mas entendendo que a sanção está prescrita, evidentemente, ela não seria aplicada. Com relação à questão da imputação de débito ao gestor, nos autos está claro que a nota fiscal, ela, por 3 vezes, por assim dizer, foi utilizada pelo gestor. Quando fez a despesa, quando o tribunal fez a fiscalização no competente relatório técnico e quando foi dada a oportunidade do gestor se manifestar. Em todas elas foi apresentada a nota fiscal. Nota fiscal esta que não é só uma questão de vencimento, não. A nota fiscal não pertencente a quem a exibiu. Excelências, já que, com todo respeito a divergências, mas eu não creio que esse tipo de apresentação de documentos sabidamente inidôneo possa ser caracterizada a boa-fé do gestor. Eu não acredito também que exista má-fé culposa. Então, na verdade, essa situação aqui é dolosa. Então, ao gestor deveria ser imputado o dano, sim. O dano da nota fiscal é indevidamente utilizada, não pertencente a quem a utilizou. E, por ação do gestor, em mais de 3 vezes, conforme consta nos autos. Eu queria deixar consignado em ato, senhor presidente. Agradeço. Encerro a discussão. Submeto à votação. Como nós temos ainda em discussão. Em discussão. Só fazer uma observação, conselheiro Anselmo, com relação ao seguinte, esse processo de 2005. 2004 e 2005. Exato, 2004 e 2005. Eu digo porque nessa época, né, hoje não existe mais, não vai ter possibilidade, porque as notas fiscais são eletrônicas. Então, não tem mais como você usar uma outra empresa, com o selo de outra empresa, botar ali para ter validade e acontecia. O difícil é que você, por exemplo, a pessoa que está comprando o produto, não necessariamente, obrigação, eu acho que não tem, mas veja a responsabilidade da pessoa que está vendendo. Então, imputar uma responsabilidade do gestor com relação a se a nota é idônea ou não, naquela fase 2004, 2005, onde o que representava já foi um avanço. Quando você criar o selo, já foi um avanço para poder ter um maior tipo de controle. É muito temerário, porque não necessariamente a pessoa pode ter participado de alguma coisa, porque ele pode, de boa fé, ele ter comprado o produto e, efetivamente, por questões fiscais e outras coisas, a pessoa ter pego o selo de uma outra empresa que não tivesse, ele estaria proibido. Então, eu concordo com a divergência nesse sentido, porque é real. Isso já aconteceu em outros casos, quando era esse tipo de controle que a Secretaria da Fazenda tinha, mas que agora só para consignar, que na verdade hoje a coisa foi evoluindo, que hoje você sabe, hoje você tem até a possibilidade de você querer comprar um produto, você entrar no sistema, ver onde é que ele está vendendo mais barato. Quer dizer, você comprou uma televisão assim, você entra hoje, e aí vai dizer, hoje na loja tal vendeu a R$2.000 essa TV. Então hoje até isso você pode verificar. É só isso para aproveitar, presidente. Obrigado. Voto divergente. Cabe à presidência acolher os votos individualmente. Como vota o conselheiro Otávio? Obrigado. Como vota a conselheira Maria Cleide? Vou acompanhar a divergência, presidente. Aprovada a divergência, vencido o conselheiro originário. Fica a Vossa Excelência, então, com a publicação do acordo. Continua a Vossa Excelência com a palavra. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada. Para relatar pela ordem, doutora Ana Raquel. Senhor presidente, não tem pauta para a sessão de hoje. Havia algumas
relatorias ainda de outros conselheiros, mas não estão presentes, naturalmente não há possibilidade de relatoria. Portanto, encerro a ordem do dia e passo às explicações pessoais. Concedo a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem dela queira fazer uso, convoco-os para a próxima reunião em horário regimental. Encerro a presente, desejando uma boa semana de trabalho a todos.